Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa para mais uma aula com o oitavo ano. Vamos lá para a revisão das lutas do mundo? Então, no cenário do MMA, que é as artes marciais mistas, existem combates com diferentes tipos de lutas, com diferentes ações acontecem durante ali. Então a criatividade vai ser a todo instante. Assim como na capoeira existe bastante criatividade por conta do jogo, a depender da formação daquele atleta, haverá a sua criatividade sendo utilizada. Então esse MMA ele trabalha com várias lutas, então cada atleta pode escolher a que vai ter as suas graduações em si. Aí trabalha como judô, muay thai, capoeira, karatê, jiu-jitsu, wrestling, luta olímpica, boxe. Então várias modalidades elas podem estar ali inclusas nessas tratativas do MMA, para que eles utilizem o movimento de todas elas à medida que achar necessário. Com isso, eles buscam cada vez mais um desempenho para que eles possam atingir conquistas que, no caso do MMA, além dos valores do dinheiro que eles recebem, tem a questão dos cinturões. Então, eles buscam isso. E para que isso ocorra, alguns atletas conseguem ter um condicionamento específico para isso, outros têm que buscar outra forma de estabelecer questão de força, agilidade e, e potência. Isso é através do doping. Mas como é que funciona esse doping no MMA? Diferente de outras lutas que proíbem estimulantes, analgésicos, diuréticos, proteínas sintéticas, o MMA permite tudo isso. Então, atletas que utilizam dessas substâncias para ganhar mais força, para ter uma recuperação melhor muscular, para conseguir resistir mais à dor e aos rounds da luta, eles acabam tendo essas vertentes e acabam tendo essa questão de ter um corpo totalmente diferente de outro, do dia da pesagem até o dia da luta. O que não é permitido apenas, que é tido como doping no MMA, são o uso de narcóticos ou anabolizantes, esteroides anabolizantes. Narcóticos, no caso, drogas como cocaína, maconha, LSD, enfim. E os esteroides anabolizantes que são exclusivamente para a hipertrofia muscular. Além disso, por eles terem esse padrão de mais força, de utilizar algumas substâncias que vão deixar eles mais fortes, eles nas lutas eles acabam tendo algumas lesões muito graves, sejam lesões na face, quebrando alguma estrutura óssea, torções e estiramento de tendões e articulações, enfim, várias lesões acontecem, mas vale deixar claro que não é o esporte mais que acontece mais lesões. Apesar de ser um esporte muito violento, o futebol, por ter mais contato o tempo todo e por um bom tempo, ele acaba tendo mais lesões do que o próprio MMA. E por ser um esporte que tem muito impacto, que ocasiona muitas lesões e necessita de muita força, existe um preconceito com as mulheres, de achar que as mulheres são um sexo frágil, de achar que as mulheres elas não têm a força suficiente para estabelecer na luta, achando que elas não têm essa capacidade de estarem lutando um esporte como esse, e o que na verdade é mito, pois as mulheres elas vão lutar com pessoas da própria categoria que ela. Mulheres têm força específica, não igual a dos homens, mas forças específicas, pois vão usar os golpes específicos e a contundência dos golpes são semelhantes. Caso, por exemplo, da Amanda Nunes, ela tem 2 cinturões no UFC, é a atual melhor atleta do mundo nesse âmbito do MMA, e ela treina com homens e os impactos que ela dá nos treinamentos são muito sentidos por eles e eles mesmos mencionam isso em entrevistas. No campo do social, no contexto, no Brasil algo
algo acontece já há algum tempo e tem reflexos de conquistas. Por exemplo, o boxe há muito tempo tem a criação de projetos sociais para tirar pessoas das ruas, jovens que estão aí na criminalidade, entrando na criminalidade, fazendo ações ilegais dentro das escolas. Eles são levados a esse box para aprender questões de disciplina e também de movimentos desse próprio esporte. E eles, principalmente nessa última Olimpíada agora que aconteceu em Tóquio, tivemos 3 medalhistas olímpicos, um de ouro, um de prata e um de bronze. A de prata essa mulher, e eles tiveram esse êxito de mostrar como esse esporte que traz as raízes e tira as pessoas de uma situação de marginalização para conseguirem ser campeões, não somente no esporte, mas também na vida. Outra luta que foi muito marginalizada foi o savate lá na França, pois é uma luta que se originou a partir dos movimentos de treinamentos dos marinheiros, e a nobreza francesa não gostava dessa luta, pois ela utilizava apenas os pés. Ela começou a ser mais marginalizada depois que perderam para o boxe inglês numa luta lá que eles colocaram como evento principal do país. E a partir daí foi que a luta também começou a utilizar o golpe com as mãos para fazer seus movimentos, mas até então ela foi muito marginalizada por essa questão de não atender um público-alvo da nobreza e por não ter êxito se comparado com a questão histórica de Inglaterra contra a França. Entre tantas lutas, nós temos o karatê também. O karatê é uma luta de origem japonesa, conhecida como caminho das mãos vazias, em que os atletas utilizam apenas golpes com a força do próprio corpo para executar seus movimentos. Esses golpes eles são treinados e são colocados em competição. As modalidades de competição que nós temos é o karatê, ou o kumite, e o kata. O kata são movimentos feitos com uma luta imaginária, que pode ser individualmente ou em trio. E tem também o kumite, que é a luta propriamente dita, que eles acontecem, e inclusive foi utilizada pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Tóquio agora. Tóquio, que foi em 2021, mas são os Jogos de 2020. Os golpes eles acontecem sob a forma do Taiwaza e Ashiwaza, que são os golpes de ataque, tanto com os pés como com as mãos, e o Ukiwaza, que são os golpes de defesa com as mãos. Então, nos golpes do karatê não existem golpes de defesa com os pés. E eles trabalham a questão filosófica de fazer movimentos de concentração, fazer movimentos que sejam precisos, que tragam essa questão de construção das filosofias de vida para dentro do esporte, e traz vários benefícios para cada um, principalmente essa questão da memorização que é estabelecida no próprio kata. Outra luta, já agora na China, é o Kung Fu, que foi uma luta que se iniciou num período em que aconteciam muitas guerras lá na China. Então eles começaram a utilizar vários movimentos baseados em ações que eles visualizavam e ações de guerra. Então eles criaram essa luta basicamente para guerrear. Então o Kung Fu é uma arte marcial muito antiga, em que os atletas, sejam eles monges, sejam eles pessoas comuns da sociedade, utilizam seus movimentos para diversas finalidades. E eles se baseiam principalmente em movimentos pautados nos animais. Então, alguns estilos como garça branca, estilo cobra, guepardo, macaco, louva-a-Deus, são estilos baseados nos animais, assim como também tem o bêbado, tem o estilo Shaolin, que são outros movimentos também baseados na sua realidade, no seu contexto, e cada um tem
uma característica diferente, um com mais letalidade, outro com mais precisão, outro com desequilíbrio, e cada um desses vão se estabelecendo nos estilos do Kung Fu. Esse Kung Fu, como era de guerrilha, então vários clãs, várias instituições, nações, províncias, melhor dizendo, elas estabeleciam a utilização de equipamentos diferentes para esses combates. E esses equipamentos, como armas, eram o facão, os Santaikan, que são as correntes ligadas entre si. Tinha também as espadas imperiais, bastões, lanças, que eram armas utilizadas por eles naquele período da guerra, que hoje em dia, como luta esportiva, não são mais utilizados assim. E ele traz a questão principal de ter uma precisão, um impacto, para que a filosofia da guerra não se estabeleça somente em atingir o outro, mas também de avançar e conseguir êxito nas suas ações internas. Certo? Então vamos agora exercitar nossos conhecimentos, tá bom? Então, primeiro, o MMA, ou artes marciais mistas, é um esporte que possibilita a utilização de técnicas de diversas modalidades de lutas. Quais as modalidades de lutas do MMA você conhece? Me fale aí. Lembra que eu falei que no MMA as pessoas utilizam técnicas de várias lutas diferentes, ou seja, elas se graduam em cada uma dessas? Então me digam aí a que vocês conhecem. Então, vocês pensaram, por exemplo, no boxe, no Muay Thai? Vocês pensaram também no wrestling ou luta olímpica? Ou até mesmo no jiu-jitsu? Então, todas essas lutas, um atleta ele pode ser graduado em todos esses estilos de luta e, a depender da situação, utilizá-las no confronto, no combate. Outra pergunta. O contexto social é um meio de influenciar jovens a práticas esportivas, sobretudo no nosso país. Que luta esportiva praticada no Brasil está alcançando êxitos olímpicos, ou seja, nos Jogos Olímpicos, que tem uma relação forte com o resgate de crianças e jovens em projetos sociais. Então, será que isso é feito na capoeira, com o taekwondo, no boxe ou no savate? Então, destes aqui, qual que está tendo relevância no cenário olímpico e que é construído, idealizado a partir dos contextos sociais, ou seja, de projetos sociais? Se você respondeu boxe, você acertou. Então, o boxe, que nós falamos, existem vários projetos no Nordeste, no Sul, no Sudeste, que trabalham o boxe para retirar as pessoas que estão no cenário de marginalização para poder serem atletas ou serem apenas praticantes dessa luta. Vamos para outra pergunta. O MMA é uma luta esportiva de muita intensidade e força. Por esse motivo, muitas mulheres sofrem preconceito ao participar da luta por dizer-se que é muito violento para elas. Acerca deste tema, você visualiza alguma limitação da mulher para participar do MMA? Então, o que vocês acham sobre isso? Vocês acham que a mulher deveria participar do MMA? Se deveria, por quê? Se não deveria, por quê? Isso, a questão da força, da violência, isso atrapalha no desempenho dela? Então, pensem aí, anotem para que nós possamos saber. Então, o karatê em português, é uma luta que surgiu no Japão e se popularizou no mundo a partir do início do século XX. Em quais modalidades competitivas este esporte é praticado? Então, vocês lembram lá quais são as modalidades que ele é praticado de forma competitiva? Então, para quem respondeu kata, que é a luta imaginária, e o kumite, que é a luta propriamente dita, está correto, certo? Vamos para mais uma. Então, Kung Fu é uma luta de origem chinesa que utiliza como base
para seus movimentos e estilos a observação de técnicas desenvolvidas pelos animais. Dos estilos mencionados abaixo, quais fazem parte do Kung Fu? Aqui tem uma interrogaçãozinha que acabou não aparecendo. Então, quais desses estão ligados ao Kung Fu? Então, é o estilo louva-a-Deus? É o estilo touro sagrado? É o estilo mosca ou o estilo macaco? Então, quais são? Então, quem respondeu? Então, vamos para mais uma pergunta. O Kung Fu é uma luta de origem chinesa que utiliza como base para seus movimentos e estilos a observação de técnicas desenvolvidas pelos animais. Dos estilos mencionados abaixo, quais fazem parte do Kung Fu? Então, é o estilo louva-a-Deus, o touro sagrado, a mosca ou o estilo macaco? Então, para vocês, qual destes aí fazem parte dos estilos do Kung Fu? Então, para quem respondeu louva-a-Deus e macaco, acertou. Então, esses estilos, eles fazem parte dos estilos do Kung Fu, certo? Touro sagrado e mosca, até o momento, não fazem parte. Vamos para mais uma pergunta. Então, a luta do Kung Fu é pautada por diversos princípios éticos na prática e na filosofia de vida, oriundos da guerra, no guerrear. Com base neste período histórico, voltado às guerras, várias armas eram utilizadas nos confrontos. Que armas eram essas? Então, que armas eram essas? Então, nós tínhamos o próprio facão, tínhamos o bastão, nós tínhamos também as lanças e também as espadas que até hoje são produzidas lá na China. Certo? Então, muito obrigado, pessoal, por estarem comigo até aqui. Essa foi mais uma aula aqui para o 8º ano. E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande abraço para vocês. Um grande abraço ao professor Roberto Barbosa. Valeu!